pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. E no Bessa no pranchão. Ali é isso é um pranchão, Zebrinha. Mas ele brinca ali, ó, bonito. E o mais velho da banda, velho Marlon no contrabaixo. Ó. É, aí ó, já recebendo os aplausos de Zebrinha. Pod.com, idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes. Tem a produção do paulista Carlos Petit. Pitoco, que faz de tudo aqui nesse estúdio, sem ele não acontece. O Pod.com e Ivo brincando aqui com as imagens. Bom, eu vou começar hoje com uma figura. Eu não posso nem dizer que sou fã, não sei nem o quê. Menos, né, velho? Menos, né, Zebra? Eu vou começar dizendo um poema de Torquato Neto, que Holanda que colocou esse poema na minha cabeça. Pra você, Zebrinha. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Torquato Neto. Poxa, esse cara sou eu. É você? É você, Zebrinha, sem dúvida. Esse cara sou eu. Obrigado, Jackson. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Deu certo, né? Mas a banda tem que sair catando ficha ainda atrás, né? Mas direitinho, a gente gostou dessa pegada aí. Maravilha. Um pouquinho. Vou conversar aqui com um dos homens mais bonitos e elegantes que eu já vi na minha vida. José Carlos Arandiba, Zebrinha. Uma honra, Zebrinha, ter você aqui no Pod. Sabe o que é honra, Jackson? Como? Sabe o que é uma honra? O que é uma honra? É nos conhecermos desde 92 e nos admirarmos sempre. Sempre. Isso aqui é uma honra, né? Isso aqui é honra. Você falava aqui, né? A gente era o quê? Adolescente, quase, né? Exato. Quando nós nos conhecemos. No Dona Flor e seus dois maridos. Exatamente. Então, vamos falar de Dona Flor e seus dois maridos daqui a pouquinho, mas eu quero começar com a única pergunta que tem, assim, num roteiro, se é que tem, que eu faço para todo mundo, que é saber quem é Zebrinha, assim, na sua origem mesmo ali, pai, mãe, irmãos, até alguma lembrança que você tem dos seus avós, para a gente entender essa figura de hoje. Rapaz, quem é Zebrinha eu defino em duas palavras. Simplesmente um professor de dança. Esse cara sou eu. Se você quer saber um pouquinho da minha vida, eu sou filho de Judete da Silva Gomes e de Durval Arandiba. Neto de Afrodísia Patrícia da Silva, de Dona Lúcia Viana, gente boa. Minha família começou em Igrapiúna, na realidade, que mudou para Ilhéus. E de Ilhéus, meu avô colocou todo mundo no Saveiro, para Salvador. E viemos para Salvador. Isso com que idade você tinha? Eu nem me lembro, rapaz, porque acho que eu escrevi um textinho que era assim, olhando para trás, eu termino o texto dizendo Izezel, que é meu apelido familiar, Izezel herdou o dom de esquecer o passado. Então, se você me perguntar sobre a minha infância e início de minha adolescência, eu me recuso a lembrar. É alguém que está sempre assim, construindo, né? Exato. Mas você, é verdade mesmo, eu esqueci, eu tento, não vou fazer regressão nunca, né? Que eu acho que a vida era tão ingrata que eu não quero passar por lá mais, mas eu não me lembro não, de verdade. Mas você vem de Ilhéus para cá? Eu vim de Ilhéus para cá, no Saveiro. Pois é, quando eu te conheci, ali veio de Saveiro? Veio de Saveiro, velho. Uma raridade. E Afrodísio, aquele cara miserável, ele pegou a família, quis dar um futuro melhor à família dele, colocou todo mundo no Saveiro, chegou ali na Mercado Modelo, na rampa do Mercado Modelo, desembarcou todo mundo e falou, fiquem aqui que eu vou procurar uma casa. Uau. E sair para procurar essa casa. O Saveiro, Zebrinha, é quase um útero, né? É. Quer dizer, você é um renascimento aqui, né? Exatamente. E uma embarcação linda, né? A pena, né, que tem acabaram com isso. Pouquíssimos, né? Exato, Se eu não me engano, exato. tem assim. Eu lembro que quando eu fazia o aprovado, a gente fez uma matéria
sobre os saveiros, parece que tinham 19, era uma coisa assim, de uma embarcação que já existiu, que era o que fazia o transporte, né, das mercadorias do Recôncavo para Salvador, né? O cara podia carregar ali dúzias e dúzias de ovos e não quebrar um, porque é um aconchego aquilo. Né? E era uma imagem da Bahia do Recôncavo, velho, que era não é somente poética, mas uma poesia de utilidade. De utilidade, exatamente. É toda a história de um povo, toda a história de uma região, toda a história do fazer, toda a história do progresso do Recôncavo. Exatamente. Do Saveiro. E a gente está tentando esquecer, né? A poesia do dia a dia, né? Exato, Do ganha-pão de exato. cada dia, né? E ainda é relaxante, né? Que você podia estar passando, mas era que tivesse, aí você viu o Saveiro passando pela... Não faz barulho nenhum. Não faz barulho nenhum, Não é? aquele negócio lindão. Eu lembro, me chamou a atenção quando a gente gravava, porque a gente estava dentro do Saveiro, e ele é alto, quando você está dentro dele, você praticamente não vê o mar, né? Só se você for para aquela parte de cima ali. Aí, Mira Silva dirigindo e Andréa Bonfim, produtora, a gente estava ali articulando com os caras que a gente ia entrevistar, aí uma hora... Mira fala assim, então vamos lá, bota o Saveiro para andar que a gente vai gravar. E o cara falou assim, tá andando. Não percebia. É um negócio assim, né? É um aconchego. Né? Sim, aí você vem para cá, para Salvador. Exatamente. E aí conte um pouco então da sua vida aqui. Rapaz, a vida aqui é a vida de uma família pobre, normalzinha, né? Agora cheia de dignidade, uma família que sabe educar seus filhos e netos. Meu avô falou que ele faria para os seus netos o que ele não fez, conseguiu fazer com os filhos dele, conseguiu colocar os dois, éramos três na época, e ele conseguiu colocar dois na universidade e o outro foi para o futebol. E uma adolescência bacana no Curuzu, vivendo ali no terreiro de Yagi Tolu, né, a fundadora do Ilhaí, com aquela pretitude, aprendi a ser preto rapidinho. E fui letrado na minha adolescência pelo cara que letrou você também, né? Mário Guzmão. Exatamente. Eu fui letrado por esse cara. Figura, não é? Mário Guzmão. Aprendi logo aos 15, 16 anos, quando eu vi esse cara ali no Campo Grande. Cara grandão, pretão. Bonito, né? Parecia Calma, que era... velho, não era bonito não. Até então não era bonito não. Não era não. Eu enquanto o cara pretão, ele tava descalço, com a bata africana, coloridana, cabelo black, grandão, todo bonitão. Primeira vez que eu vi uma pessoa preta bonita, porque até então eu não era bonito. Mas quando eu vi a atitude daquele cara com a cabeça erguida, daquele tamanho, falando alto, preto, grandão, cabelo daquele jeito e falando alto, eu disse, esse cara é o que eu quero ser. E naquele momento mudou minha vida, e quando nós fizemos o primeiro contato, eu deixei de ser cidadão de segunda classe ali mesmo. É incrível você falar isso, assim, eu fico emocionado, né, porque... Tio Mário... assim, eu não estaria aqui se não fosse Mário Guzmão, né? Conheci Mário Guzmão ali em Itabuna, quando ele teve que sair daqui por uma questão que teve com polícia, com algumas coisas, e sobrou pro Negão, né? Tinha uma galera no apartamento e tal, fazendo uma festa, e aí sobrou pro Negão. Aí ele saiu daqui e foi para Ilhéus, né? Sua terra, passou 3 anos, se não me engano, trabalhando na divisão de cultura de Ilhéus, aí depois foi para lá, para Itabuna, e conheci ele lá. E aí, e já ouvi muita gente falar assim da importância dele para a consciência negra, né? De entidades, né? Tipo, até o Ileaê, Olodum, né? Carlinhos Brau fala muito dele, Tonho Matéria, né? E não somente, acho que com Mário Guzmão começa a instituir a nossa identidade de verdade. Eu acho que Mário Guzmão começa isso, certo? De ser primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro... E um cara começou a ser respeitado na realidade. Não respeitado na base como cidadão, mas respeitado como artista, respeitado como homem. E um cara que nos anos 70 era assumidamente gay. Aí, gente, aquele cara... À frente, assim, né? À frente ele era coragem, muito à né? frente. Ele era tudo que um adolescente da minha idade precisava ter contato. Certo? E graças a Deus que eu sou a soma desse cara, viu? Que maravilha, Zé Brian. Exatamente, a continuação dele, né? Exatamente. Ele e Antônio Pitanga, os primeiros negros a entrarem na escola de teatro, né? Exatamente. Parece que ele é o primeiro a se formar, primeiro negro a se formar na escola de teatro. Era amigo íntimo de Glauber Rocha, não só fazia os filmes de Glauber, mas Glauber pirava também com a cabeça
aquele Exato, negão, né? exato. Falava inglês numa época que, né? Era difícil, né? Quando a África ainda era execrada, velho, foi ele que me apresentou a África bonita, certo? Que não foi a África de Biafra, não foi a África na época, né? Aquelas imagens horrorosas da África. Mário Guzmão, simplesmente agachado, que via agachado, ele me apresentou uma África que era a África do progresso, a África da beleza, a África da cultura, certo? Foi o que primeiro falou da biblioteca de Timbuktu para mim, certo? Foi o que primeiro falou que os povos africanos falavam 2.600 línguas, certo? Ele me falou que a África não era um país, certo? Que a África era coisa. O cara me ensinou tudo, toda a base que eu trago até hoje. Você falou dele acocorado, né? Eu lembro disso. Ele é acocorado. Ele chegou em Itabuna com 65, se não me engano. Então ele ficava acocorado na posição que muitos jovens hoje não ficam. E ali ele conversava, os joelhos aqui embaixo do sovaco, aqui assim, mas a coluna sim, e conversando na sala da casa dele. Era ali que ele fazia as reuniões, né? Exatamente. Uma figura assim, né, extraordinária, Mário Guzmão, né? Extraordinária é necessária, né? Super necessária. É uma figura louca. Cabeça daquele camarada, quando ele estava criando, a sensação é que saía fumaça, porque o cérebro ali, né, em atividade. Você falou alguma coisa parecida assim, que ali você aprendeu a se assumir como preto, não é? A não ser cidade. Sim, claro, eu aprendi a me achar no Curuzu, preto, sim. Como é isso? E não, rapaz, porque, como eu disse a você, eu tenho hoje eu estava olhando as fotos antigas minhas e era fotos de 16, 17 anos e mesmo antes talvez. E eu olho a foto, era um cara bonitão, velho, adolescente bonitão, com bocão, um zoião, narizão, todo bonitão. E esse cara se achava feio. Outro dia eu falei, inclusive assim, pô, vou ter que pedir perdão a esse cara a vida toda, porque esse cara eu achava feio, certo? O Curuzu, eu fui criado para ser um cidadão de segunda classe. Eu fui criado para ser um cidadão que respeitava branco. Eu fui criado para ser um cidadão que não olhava na cara de... Ser cidadão, uma pessoa que não encarava a pessoa branca. Eu fui criado assim, certo? Meu avô falava que uma pessoa que fosse mais clara que a gente era uma pessoa de qualidade. Isso era minha casa. Então, eu sou esse cara que mesmo aí entrando no ginásio ainda tinha esse ranço de baixar a cabeça. É aí que eu digo, quando eu encontro Mário Guzmão, eu percebi que ser cidadão de segunda classe não era o meu destino. Aprendi ali que eu era dono do meu destino e que eu podia fazer de mim o que eu quisesse fazer. Inclusive ser rico. Tentei, não consegui não, mas fiquei no meio do caminho que tá muito bacana. Tá bom demais, né? Quem sabe até melhor, né? Do que sei o lá, cara... não, tô brincando, essa brincadeira que eu faço, certo? Que eu aprendi até, que eu digo a meus alunos, eu aprendi até essa possibilidade, que eu tinha a possibilidade de ser rico, certo? Mas eu acho que meus alunos tem uns alunos ricos, já viu? Acho que tem uns que chegaram lá bonitinhos. Então, já que você falou, você tem uma das suas características é essa, assim, é ser um mestre mesmo, né? Você prepara uma pessoa que você vê que tem um talento jovem e manda esse cara para o mundo e você tem alguns aí voando alto aí pelo mundo afora. Como é que é esse processo, Zebrinha? Rapaz, na realidade foi o que fizeram comigo. Sim. Eu estou citando um exemplo, só vou fazer. O Brasil não tem projetos para a gente. Não pense na gente. E como não pensaram em mim também, eu sou frutos de pessoas que acreditaram em mim. A professora Neide, que acreditou em mim, Mário Guzmão, que acreditou em mim, Clyde Morgan, que acreditou em mim, me treinou para dança. Eu saio do Brasil, pessoas que acreditaram em mim. Eu tenho educação, velho, que eu falo com muito orgulho e até biscoitando mesmo, né? É que eu tenho educação que custa mais caro que qualquer doutorado, qualquer doutorzinho aqui, certo? PhD, eu tenho educação que custou muito cara. E, na realidade, eu não pago um tostão, Jackson, por isso. Porque acho que meu talento me fez as pessoas verem que eu deveria... É nem ser ajudado, não, porque eu acho que é obrigação de dar chances. É o que abriu porta, né? Eu acho que é a obrigação nossa de dar chances aos nossos, ou talvez não nossos. Porque tantas portas se abriram. Já que eu estudei na escola de balé, que é impensável para um brasileiro, se bem que tem brasileiro que tem muito dinheiro, né? Um monte de ladrão aí que tem muito dinheiro que manda seus filhos estudarem lá, né? Falei até rápido agora. Mas eu estudei em escola de balé, velho, em Monte Carlo,
já não é barato. Uma escola de balé que era um internato, onde os milionários mandavam seus filhos. E você estudarem foi lá. de bolsa. Bolsa, lindo e preto, velho, lindo e ébano. E a professora ainda me esculachava, dizia que eu tinha o pé que não esticava, não sei o que dizer. Mas eu estava lá fazendo aula com Nureyev, fazendo aula com Bares de Koff, os ícones do balé. E eu não sou um dançarino clássico. E eu tive chance de ter essa formação. E quando você me pergunta para os meus alunos, eu acho da mesma maneira que o mundo agiu comigo. Da mesma maneira, eu acho, pega um talento, chance, abre portas. Claro, primeiro tem a questão do trabalho, né? Vamos nos organizarmos aqui, porque se você... Slim, né? Parece até muito com você. Slim, que vai ser rico. Certo. Ele falou para mim um dia, tio, o senhor exige... As pessoas chegam aqui com 2% de talento, mas o senhor nem liga, né? Porque tem que ser 98% de trabalho. Então, esse é o caso. Então, a gente se cria assim. Chega o seu talento, meu filho, pode chegar até com 50%, só vou considerar os 2% e 98% será trabalho. E esses meninos e meninas que caem no mundo não tem problema, inclusive, de relação com a crueldade. Você sabe o que eu estou falando, né? Sim, sim. Certo? Porque até isso aprende na sala de aula. E assim, é legal você falar isso porque assim, se engana quem pensa que eu tenho talento e então eu vou ficar na minha de boa e não. Vai ter gente trabalhando, então... Né? A vida, né, e o mercado é uma selva, né? Exatamente, exatamente. Isso. E quando você... E esses... Falando desses meninos que passam na minha vida e que saem de Salvador para Feira de Santana, não precisa ser exatamente para New York ou para... Não. Pode ir para Feira de Santana. Sai do seu lugar e vai se aventurar, né? Não terá problemas em relação ao mercado de trabalho. Você falou uma coisa aí que é bonita, que é o seguinte, você dá oportunidade para quem tem. Isso é uma coisa que um governo tem a obrigação de fazer, né? Porque você falou até nesse termo, obrigação, né? É mais do que uma obrigação. Exatamente. Você vê alguém que tem a possibilidade, que tem um talento, que tem um dom, e falta com o meio para desenvolver isso, né? Exatamente. E assim, a Bahia, né, Zebrinha? O que é a cidade da Bahia, assim? O que é Salvador, né? O que é essa periferia, né? Quantos inúmeros talentos tem por aqui que precisam de oportunidade para poder, né, ser vitorioso, né? E é muito legal, e é o meu grande salário, é que eu não tenho nenhum exemplo de alguém que essas portas foram abertas e que não aproveitaram. Não aproveitaram. E tem uns que aproveitaram até demais. Né? Tem uns e umas aí. É demais, é ótimo, né? Que aproveitou até demais. Não vacilou, que né? dá vontade de dizer assim, Hugo, menos aí, Hugo. Menos, tá bom, né? Tá bom demais, né? Não, velho, é impressionante, porque tem uns caras e umas caras aí que o mundo não é problema não, velho. Eu agora fui, um exemplo, por exemplo, eu fui em Londres, eu tomei vale final de semana e fui ver um dos filhotes, né? Um exemplo, Hugo. E ele trabalha na Apple. Vamos trabalhar na Apple, tá tudo certo. E era um cara que eu sempre achei no acadêmico. E ele quer dançar, velho, vai fazer direito. Eu te vejo lá para ter gravata, te vejo defendendo a gente. Não, meu pai, quero dançar. Bom, fiz a vida de dança há uns 5 anos atrás. Uma chamada de vida, ele me mostra um diploma. Não era isso que o senhor queria de mim? Mas problema é seu, obrigação sua. Você deveria ter feito isso há 20 anos atrás. Me mostrar agora tá tarde. E o cara vai crescer, vou resumir. O cara vai crescendo, eu pego um vale final de semana, que eu estava de férias lá, e fui para Londres ver, porque tem meu filho. Eu estava editando o tal do filme. Ele me leva no escritório dele. Vamos lá no meu escritório para você editar lá. Lá tem uma sala legal. Hugo, pelo amor de Deus, 8 horas da noite. Aí, tipo, você tá querendo se mostrar? 8 horas da noite você abriu o escritório, rapaz, você acreditou não. Cheguei lá no negócio de um prédio do tamanho do Teatro Castro Alves, o menino chega assim na porta, ó, o código, a porta se abre, boa noite para o porteiro, daqui a pouco a polícia vai bater aí, preconceito puro, né? O cara falou, aqui eu não peço ordem a ninguém, como é o Hugo, eu sou o chefe desse prédio. Oh, que maravilha. Não é direitinho? Direitinho demais, né? A gente, né, nesse tempo que a gente se conhece, algumas vezes você recebe das criaturas, né, que você mandou para lá, bilhete aéreo,
Ah, não fale disso, não. Para você ir para lá ver formatura, né? Não, e o legal, que todas as vezes que um ou uma me agradece, eles me agradeçam, não, gente. Me convide para tomar chá em Nova York, já está em bom tamanho. Não me Já tá bom agradeça, demais. não, bora lá, me convida para jantar em Paris, está de bom tamanho. E graças a Deus isso está acontecendo. Assim, há muito tempo, né, Zebrinha? Então, assim, tem uma galera que você está espalhando aí pelo mundo, né? Não, isso foi esse exemplo que eu fui para a formatura, que quase que ele morre, foi Joaquim. Foi Joaquim, né? Você conheceu o Joaquim, né? Conheci Joaquim. Aí eu mandei ele muito cedo, ele saiu daqui do Brasil, foi estudar. Com que idade? Qual é a média? 16. A média é essa? Não, a média Ele é não o é mais... essa, mas ele foi 16 Ele foi com porque 16. ele tinha que sair. Não. Ele tinha que sair com 16. Por quê? Ele tinha que sair com 16. É. Manda De pra lá rápido, lá. Vai, me largue. E no dia, eu prometi a ele, no dia que você se formar, eu estarei lá. Ele não acreditou. E no dia, quando ele levantou, foi receber o diploma, que ele olha para a plateia e estava lá. Aí, foi bonitão. Eu seguro, quer dizer, eu acho sempre, parte do princípio assim, é obrigação sua, certo? Não, nem ver para tentar me emocionar, porque não rola, não. Mas tio fica batidinho. Sim, aí você segura essa coisa da emoção, assim, como é que é isso? Porque tem uma característica sua que aí é interessante, lembra Mário Guzmão? Mário Guzmão nunca me elogiou. Você também nunca me elogiou, né? E assim, você, para mim, eu já tinha, antes de conhecer você trabalhando ali em Dona Flor, né, na peça Para os 80 anos de Jorge Amado, é o seu primeiro trabalho Teatro. de teatro, Me inaugurei né? no teatro ali. É ali, que maravilha. Então, para mim é uma honra assim, né, estar com você nesse seu início, né? Mas eu lembro que você não elogiava de jeito nenhum. Eu sentia por algum comentário que você fazia da cena que era como se fosse um elogio, mas nada dizia assim, porra, foi bacana e tal. Mário Guzmão era assim. Mário Guzmão nunca elogiou. Ou seja, é mais do que uma obrigação fazer bem feito. O elogio é uma coisa perigosa, né, Zebrinha? Não é que é perigosa, não. Eu parto do princípio, Jacques, que nós podemos tudo. Ontem você estava falando exatamente sobre isso. Eu parto do princípio que nós podemos tudo. Quando eu olho para qualquer pessoa, que eu estou trabalhando com qualquer pessoa, eu só vejo possibilidades. E eu quero me surpreender, porque eu acho 50 piruetas para mim está na normalidade. Eu lembro de um teste que você fez com a galera que o cara dava mim, 30 piruetas, você falava assim, não tô vendo nada, isso, pai. Exatamente. Você falava isso, eu lembro está desse na normalidade. Jeito, Então eu acho que um abraço depois do ensaio já é uma forma de dizer alguma coisa. Eu não sei, eu acho que é porque eu não acho, eu acho que as pessoas, inclusive, devem crescer uma autoestima e devem aprender a não precisar desse feedback. Sim. Você se entender, você ver sua capacidade, você aprender a saber o quanto você vale. Então você não vai ficar atrás de elogio, porque o mundo não é assim. Outra coisa era o seguinte, você tinha pessoas que se arrumavam logo depois da peça e saíam pela frente do teatro. Você olhava assim e falava, o que é isso, né? Sai pelo fundo do teatro. Exato. Então, assim, quando você fala do não esperar o elogio, é também não fazer para o elogio. Exato, é uma profissão como outra qualquer, né, Zebrinha? De alguma forma, né? Claro, eu acho que o médico sai de uma cirurgia... Pedindo aplauso, né? Pedindo aplauso, querendo que alguém fale, porra, arrasou aí exatamente, na arrasou, cirurgia, né? aquele coração que você tirou, inclusive... não dá, né? Não dá, não. E ainda tem uma coisa ainda mais grave que eu acho. É o artista que sai de cena e pergunta como é que foi. Não, aí então é muita coragem, né? Eu mesmo jamais perguntei, Zebrinha, como é que foi? Eu posso ouvir o que eu não tô querendo, né? O público tá exatamente. O cara pode estar ouvindo o que não tá querendo. O público tá ali, como é que foi? Você gostou? Zé? Você falou uma coisa que é interessante, Zebrinha. Você só vê possibilidades, né, na pessoa. Não, assim, eu estou falando isso porque é o seguinte: eu estou falando com uma pessoa, mas eu fico pensando nas instituições, né, que são muitas por aí, empresas e também os lugares de poder, né, de governo municipal, estadual e federal. Precisa olhar para as pessoas vendo possibilidades, né? Às vezes não, né? Às vezes dá isso aqui quando dá, achando que está dando muito, né? Ou seja, tem que ver possibilidades nas pessoas, capacidade de ser, né, o que quiser na vida, né? Já que as pessoas não veem, as pessoas não olham, as pessoas não olham. Outro dia me perguntaram, qual é o seu sonho? E eu falei, meu sonho
é passar pelas ruas de Salvador e não ter vontade de chorar. Porque eu vejo, eu olho, eu enxergo, Jackson. E É passar pelas ruas e não ter... não ter vontade de chorar, velho. Porque é muito e assim, dolorido. E hoje em dia, então, depois da pandemia, depois do governo que, graças a Deus, passou, Eita, a vontade de velho. chorar é maior, né? É, velho, certo? E tem gente que não olha. Tem gente que está tudo certo. Tem gente que está tudo certo. Outro dia eu vejo uma criatura vizinha, falou, eu falo. Certo? Não perguntei. Aí a criatura fala assim, Zebrinha, você lê a Bíblia? Aí eu já larguei meu doce, né? Que você sabe que eu sou Sim, anti sim. esse livro aí, tenho problemas com esse livro. E ela fala assim, se você precisa ler a Bíblia, você vai entender que tem que ter divisão de classe, velho. Tem que ter diferença de classe, porque quem vai fazer esses trabalhos? É essas pessoas que dirigem esse país. Jarbas, ó, falou de mim, Jarbas. Grande Jarbas, Grande Jarbas, beijo. Certo? Essas pessoas que dirigem esse país, velho. Essas pessoas que não enxergam nada além da prole deles, entendeu? E são os filhotes dessas pessoas que vão continuar dirigindo esse país. Não é meu filho nem o seu, nem minha filha nem a sua. E nós estamos lascados. Esse é o grande problema, certo? O Brasil tem um atraso de mentalidade, velho, de 300 anos. A gente não evolui em nada. Certo? A gente não evolui em nada. O bem maior que nós temos, que as nossas vidas, não é respeitada. Nem... É só a minha que importa, Jackson. A vida dos outros não importa. Certo? As pessoas Tem olham... sido assim, né? Eu sempre falo assim, o Brasil que eu vivo, ele, primeiro, é o país onde o racismo deu certo. Muito certo. Porque o preto acredita que não é discriminado e o branco acredita que não é racista. Aí você vai ter assim. Aí é um problema sem tamanho para resolver, né? Aí o preto acha que não é preto. Aí o pobre não é pobre, ele é fraco. Certo? A classe média se acredita rica. Certo? E os ricos se acreditam deuses. Que cenário que você pintou aí, velho. que é o Brasil, que é real, Brasil. que é um E problema... Que é real, não adianta ficar maquiando, achando... É porque é isso mesmo, certo? A televisão brasileira não tem vergonha de colocar na cara dos brasileiros o produto que eles colocam. A televisão brasileira não tem vergonha. E um povo que é escravizado pelaquela televisão. Exatamente. Não é? Nasce já com aquela televisão vergonha, ligada, né? Nada nesse Brasil tem vergonha. Não tem um aspecto... A Câmara dos Deputados não tem um aspecto crítico. Aqui não representa ninguém, certo? Aqui não representa... Já começa assim. Vamos começar desde a escola básica. Os dirigentes da educação brasileira não representam ninguém. Você vai à Câmara dos Vereadores da cidade, não representa ninguém. Os deputados aí que não representa mesmo. E vai para o Senado que não representa mesmo. E vai para a presidência que não representa mesmo. Eu, por exemplo, e os meus pares, não nos vemos em ninguém dessas pessoas, velho. Tem jeito... Ih, Jackson, acho que não era por aí que a gente ia, não. Não, Rapaz, troca a musiquinha aí, meu filho. Zebrinha, eu vou cantar. Eu quero simplesmente aplaudir você aqui, porque é por aí. Como é que não vai por aí? Então tá. Você falou de Jarbas, eu vou dizer um poema que Mário Guzmão passou para mim, mimeografado, naquela época era assim. Ele passou como... Ele dizia esse poema, né? E ele passou como o mestre que passa para o discípulo. E aí eu tô em São Paulo com você e Jarbas, a gente fazendo xirê no Carlton Dance, fizemos São Paulo e Rio. Aí Jarbas pega e me dá uma foto do autor do poema, que é José Régio, que eu achava que era um negão. E não é um negão. É um poeta português que não é um negão, mas eu achava que era um negão, porque era Mário Guzmão que dizia isso. E quando ele dizia, eu via um negão falando da sua cultura. Então eu vou dizer ele. Pode ter um ritmo assim, um funk para Mário Guzmão. Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é essa, é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém, porque eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, eu não vou por aí.
Se vim ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. Se o mais que faço não vale nada, como pois sereis vós que me dareis machados, ferramentas de coragem para eu derrotar os meus próprios obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes canteiros, tendes jardins, tendes livros e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, e mais ninguém. Todos tiveram pai e todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio, nunca acabo, eu nasci foi do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. José Régio, maravilha. A outra aí, cara, que sou eu. Não é? É totalmente. Então, quando você falou assim, é Mário Guzmão, cara, dizendo isso, sabe assim, alguém a quem foi negado, né, toda uma cultura, todo um direito. Quando você fala do seu avô, que mostrava para você o que a sociedade branca mostrava para ele, né? Um preconceito, uma repressão. E aí, como é que você venceu tudo isso? Como é que você venceu e vem vencendo tudo isso? Rapaz, para mim, Jackson, não é difícil, porque eu tive meu avô que me mostrou isso e que eu talvez tenha pensado assim, acho que está equivocado. E eu pude observar muito cedo. Eu tive exemplos muito cedo de que não era isso. Eu tive exemplos muito cedo de Malcolm X, Martin Luther King, Panteras Negras, Nina Simone, Angela na adolescência. Davis, certo? Na minha adolescência. Então, minha cabeça foi fomentada com essas ideias já. Minha indignação vem daí. E eu encontro o guru Guzmão, e depois eu encontro o cara que até hoje eu deito, que é Clyde Morgan, que é o cara que eu queria ser. Eu queria ter aquela elegância com a indignação de Mário Guzmão. Aí Sim, esse casamento... Você juntou aí as duas coisas. Eu acho que eu sou um pouquinho e é o que isso, você né? é. Não, é o que você é. Você isso aí foi bem pensado. Esse casamento pintou aí agora o certo? seu perfil. Eu sou amálgama, uma mistura desses dois caras. E que Mário Guzmão amava, né? Clyde Morgan. Eles se amavam, eles se amavam. Clyde, até hoje, eles se bebiam, certo? Se criavam, se inventavam, se admiravam. Era a coisa mais bonita de ver esses dois pretos. Certo? Inclusive, é uma coisa que eu aprendi com Mário Guzmão desde sempre, com esses dois caras, é que a relação afetiva entre pretos sempre foi ignorada. Eu nunca vi, velho, pretos na minha adolescência dizer te amo, falar de amor, falar de que Ivo colocou aí. Linda foto de Mário Guzmão, né? Falar de amor, falar de afeto, de acordo? Aí quando eu encontro esses caras, Mário, que me fala de afeto, me fala de maneira afetiva, certo? Ou encontro Clyde, que me abraça, uma coisa que eu nunca tive, certo? Homem preto que abraça outro homem preto. Daí eu vi que a ternura também faz parte da gente, que até então eu não sabia, bicho. Nós éramos tratados com uma brutalidade e nós tratávamos os outros com uma brutalidade inerente da escravidão. Era uma defesa também, né? Claro, claro. Eu tenho a impressão assim, mãe, hoje em dia é que as mães dizem, mãe preta, dizem abertamente eu te amo, mas eu não imagino que uma mãe geneticamente acostumada a perder seus maridos, a perder seus filhos, a perder sua família, tinha a coragem de dizer te amo, certo? Isso aí eu aprendi, e até hoje ainda, certo? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo, é tratar o outro com afeto, certo? Não somente com respeito, mas afeto entre pessoas pretas. E aí a gente vai ganhar o mundo. Sim, mas aí eu quero que você diga algumas coisas que você até, sei lá, passou e ainda passa. Graças a Deus, hoje, em algum nível menos.
né? Não que esteja, né, tudo resolvido. Você está falando em relação ao racismo? A racismo. Ah, meu filho, tem uma coisa que antes, nessa época, eu não circulava muito em ambientes... Isso lá eu não circulava em ambientes que fosse muito... O mundo era hostil comigo, fala especificamente de mim. O mundo era hostil comigo, mas eu não tinha incursão nesses lugares. A incursão que eu tinha era a galera da Tropicália, todo mundo artista, todo mundo gente boa. Existia, claro, fica lá que eu fico cá, mas não era uma coisa que me violentava. E como era muito observador. Aí depois eu começo a ir para o mundo, certo? Começo a ver que o mundo é branco e começo a sofrer violências de verdade. Eu vou te resumir uma coisa, porque senão aqui... Não, mas fique tranquilo. Vou te resumir. Aqui a gente tem tempo... Eu estava no Brasil, eu era preto feio. Eu saio do Brasil, eu viro preto fedido. Eu volto para o Brasil, eu sou preto metido. Dá bom para você? Ou seja, não tem lugar, né? Não tem lugar, velho. Não tem saída. Até hoje, né? certo? Hoje eu já passei do preto feio, que aí agora já me acho legal, fico biscoitando legal, certo? Aí, biscoitar, eu adoro essa palavra. Aí, depois fui ouvir várias vezes preto sujo, ouvi mesmo, certo? Na Alemanha, Fisch Schwarz, era assim, E eu volto ao Brasil, mas engraçado que fora do Brasil isso não me violentava, eu tinha como me defender. O problema do Brasil é que nós não temos como nos defendermos. E eu volto ao Brasil, essa história permitido, é que aqui não é seu lugar. Certo? Você é metido, aqui não é seu lugar. E isso é as coisas que hoje em dia me incomodam muito mais. Eu não posso circular tranquilo se uma pessoa relaxadinha, a não ser esse cara que tem que andar com a coluna reta, queixo em pé, não baixar a guarda nunca, porque eu sou um preto metido. E eu tenho que me importar assim. Porque se eu baixar a guarda, aí me matam, me dão um tiro. Tem que estar o tempo inteiro na O vigília, tempo todo na vigília, o racismo não dorme. E situação eu não vou ficar contando, Sim. porque não tenho vergonha não, velho. Não, com certeza. Conto mesmo. E ainda conto e dou nomes. Por exemplo, eu nesse filme que eu fiz, o documentário, eu entrevistei várias pessoas. Você conhece o Luiz Bocanha? Não. Daqui de Salvador? Aqui em Salvador, meu amigo, irmão da adolescência, o único amigo que meu avô permitia que entrasse em casa, né? Porque ninguém prestava, clássica. Você sabe o que é isso, né? Tudo vagabundo, quer minha casa, isso aqui. Luiz entrou em minha casa, convivemos juntos desde os 12, 13 anos. E Luiz, ele vinha da capoeira, arte marcial, futebol, certo? Era aprendiz de marceneiro e ele descobre a arte, como ele fala assim. Realmente, a arte salvou esse cara. E ele começa a tocar, inventa de fazer balé. Nem eu acreditei. Desculpa, viu, Luiz? Nem eu acreditei. Não, eu já pedi desculpa a ele em público. Nem você que tem um olho bom para isso, não, né? eu pedi desculpa a ele em público. Temos a mesma idade. E ele se apaixonou por balé e tenta fazer balé na Ebateca. E a Ebateca era e acho que continua sendo um ambiente hiper hostil para a gente preta. Continua. E naquela época era deliberadamente racista, hostil e violenta com a gente. Eu fui violentado ali dentro, muitas vezes. E o grande exemplo que eu dou é esse cara, Luiz, que tenta entrar ali, ele consegue fazer aula escondido, e ele tenta entrar os artistas. Se o Caria estivesse lá, ele não passava. Seu Caria, você lembra? Seu Caria, que era diretor do teatro, coisa assim, não passava. Preto não descia. Seu Caria ali era direitinho da época. Ele desce e vai lá por trás para entrar na sala do coro, se bate com a diretora, que eu não sei se era a dona Maria ou a dona Ida, dessas duas diretoras da Ebateca, e que olha para a cara dele e fala: você está fazendo o que aqui? Aí já vem fazer aula aqui? Luiz, eu estou querendo fazer aula de balé. Você não faz balé. Gente como você não faz balé. Você vem para aqui macular as filhas das pessoas de bem. Aqui não é seu lugar. Seu lugar é na Feira de São Joaquim vendendo limão. Aí, não, mas eu tenho família. Família? Vocês têm família? Você não tem família. Vocês fedem. E aí, destilou todo na frente desse menino. E o cara é forte.
O cara que vinha do Nordeste na Maralina, Sim. acostumado a enfrentar tudo na vida. E chega... Ele quebrou, mas quebrou total. Esse cara... Você vê que, esse cara, que violência, né? Esse violência. cara, olha bem o que ele sofreu, que disseram pra ele, podia acabar com a vida dele ali. E Luiz dançou com Maurice Béjart, que foi um dos grandes coreógrafos que esse mundo teve. Dançou no Balé de Geneve, dançou no Balé de Lyon, dançou em vários balés na França, dançou em Nova York, fez a vida dele toda, foi para a Itália, dirigiu um clube de música e dança, criou uma família, os filhos formados em relações... Bom, os filhos do cara, família preta, que ascendeu de uma maneira, velho, que não estava nos planos dessa criatura. Tinha tudo para não dar certo pela sociedade, né? Exato, certo? Eu digo assim, a vida de Luiz, meu irmão, peço desculpa de novo, e peço desculpas, porque eu convivia com ele e ele passava por tudo isso como eu passava, e eu achava que era normal, que era isso mesmo, e não é. Entendeu? E o cara volta, o cara vira esse grande homem, mas eu não sei de onde tirou força, porque nada foi a favor dele. Inclusive eu. Sim, inclusive você que Porque é amigo dele o cara desde é todo sempre. toradinho assim, sim. como ele mesmo diz, um bundão, colchão, tudoão, certo? E eu olhava para a Luiz assim, claro, todos os preconceitos aqui, né? Que o corpo dançarino, ainda mais aqui na Bahia, eu fui impedido de fazer dança clássica, porque eu tinha bunda grande, eu era preto, eu era isso, eu era aquilo. Eu fui violentado de todos os jeitos para conseguir ser o cara que sou. Eu não sei o que é que levou a gente a sair, que força foi essa? Não, a palavra é essa que está aqui na minha cabeça o tempo inteiro. Que força dele força e sua, né? essa? Porque são figuras né, velho, semelhantes força. aí, né? Certo? Porque assim, Zebrinha, talvez o maior golpe que esse cara tomou foi essa fala dessa figura, que, né, quis botar ele no chão, mas ele foi muito mais forte. Né? E na sala de aula, velho, as criaturas tinham nojo da gente. Nojo da gente. Foi tanto que eu sou mais frouxo. Eu deixei de fazer aula de balé. Eu não queria mais saber daquilo. E eu comecei a detestar balé. Quando eu viajo, eu saio do Brasil, vou estudar fora, eu vi que balé era pra mim, velho. Inclusive, um professor, a escola era toda branca, eu era o único preto da escola, claro, que tinha todo o estigma do exótico e não sei o quê, mas eu fui desfilando dentro disso tudo. Os professores me achavam uma capacidade, viam possibilidades em mim. E aqui no Brasil, aqui na Bahia... Não tem possibilidade, né? Não teve, velho. E você falando das coisas do balé clássico, e eu já ouvi algumas pessoas falarem, pessoas do balé do Teatro Castro Alves, que uma das coisas que chama mais atenção do balé do TCA no mundo é um vigor que vem da dança afro, né? Porque eles têm contato aqui, né? Em algum nível eles têm contato, né? Isso é uma das coisas que também faz com que os meninos e meninas que estudam comigo sejam diferentes, é porque eu dou a mesma importância. Eu ensino dança, inclusive eu ensino dança clássica hoje em dia, certo? Eu não sei, acho que é vingança mesmo, né? Aí você vai na minha sala, você vai ver 30 pretos fazendo aula de balé com meia, não é com sapatilha não. Porque eu não vou exigir que ninguém vá comprar sapatilha de sei lá quantos contos. Que é uma realidade, certo? né? E tem um mito aqui na Bahia que diz: Zebrinha não gosta dessa clássica, o Zebrinha não impede até que seus alunos calcem sapatilha. Claro, que eu impeço. Pega a meia velha, meu filho, vai ser o mesmo efeito. Entendeu? Agora, eu treino meus alunos assim: você não vai ser príncipe, porque não existe esse papel para gente preta no repertório de balé clássico. Não existe. Não existe. Então você ainda não escreveram. Vai usar isso para uma outra coisa. Até o Moro lá de La Bayadère, né? Tem um Moro, esse cara se for dançar por pessoa branca, certo? Eu digo isso sempre a essas pessoas, e eu também não sei se criei um método de desmistificar essa técnica para a gente preta e da periferia. Você não tem que ter medo de dança clássica. Você não tem que ter medo de música clássica. Certo? Do mesmo jeito que música clássica pode soar estranho para você, rock pode soar estranho para você também. Certo? Então, aprenda a ouvir, a fazer essas coisas que não seja mais uma dificuldade na sua vida.
E a gente tem tido sucesso. E é incrível porque assim, o que foi dito para você e para tantos que não é a sua dança, você ensina. Exatamente. Não é? É isso que eu tô dizendo. Será que é vingança? Você ensina para os seus. Exato, ensino é para os assim, meus. né? Ensino para os meus. Eu já vi você cobrando em salas de uma dança afro, aquele pé de ponta, assim. Tipo, que pé é esse aqui? Tipo, né? É a base no chão, né? Exato. Ou seja, ainda tem esse detalhe. Você vai ensinar ele a dançar clássico, mas clássico é quando é clássico. Exato. Vou voltar para cá, termina DO, é paralelo, joelhos dobrados e bunda para trás. Certo? Tem que saber fazer essas duas coisas. Tem que ter essa consciência, tem que né, ter essa Zebrinha? consciência. Zebrinha, e como é que se dá a sua chegada? Quer dizer, não é a sua chegada. O balé folclórico, ele começa com você? Ele começou antes? Como é que é esse encontro aí? Eu volto de antes. Minha vida aprendi a palavra com Ana Maria Gonçalves. Isso aqui já leu o livro de Ana Maria Gonçalves? Não. Um Defeito de Cor? Ah, sim, Ana Maria Gonçalves. Você Sabe quem eu pensei? Ana Sim. Maria Braga. Eu nem sabia que ela tinha livro. Deixa minha tia em paz. Eu li esse livro. Zebrinha, esse livro é lindo demais, né? Você que me falou o nome da personagem principal, né? Kendê. Eu não sabia pronunciar o nome. Nos encontramos no Pelourinho ali, falando desse livro. E me chama muita atenção uma mineira que fala de nós como poucos de nós sabem falar, né? Você sabe o que ela me disse? Porque foi tão irreverente com a Ana Maria. É minha irmã hoje em dia, né? Sim. Ela escreve à noite, ela dorme de dia. Então, nós nos encontramos normalmente meia-noite, quando vai dormir, outro vai acordar. Aí ela é minha irmã Lua e eu sou irmão Sol. Certo. E quando eu li o livro, eu fiquei tão impactado. Eu também. Muito impactado com o livro. Mas eu fiquei impactado Imagine você, mesmo, né? Que tá falando mesmo. de você, né? Foi tanto, eu fiquei tão impactado que Stefani, sabe que é Stefani, meu parceiro? Sim, ele sim. escreveu para ela, Conheço, do nada. Escreveu para ela. O que é que, tipo, do jeito que tava me batendo esse negócio. E ela respondeu. E ele escreveu para ela por você, né? por mim, Pelo que ele estava vendo em você. Exatamente. E ela respondeu, sei lá, e um dia Lázaro Ramos diz: meu tio, tem uma amiga minha que está indo ficar em Salvador, queria que o senhor desse uma atenção a ela especial. E aí eu descubro quem era Ana Maria Gonçalves. E eu olho para a mulher, primeiro encontro, olho para a mulher e falo: foi você que escreveu aquilo? Que maravilha. Gente, por quê? Porque é muito grande, é uma muito grandeza. enorme, gente. Aí Aquela... todos os preconceitos, ela é baixinha, da sua cor, até então você acreditava preta, certo? Que ela diz, ela foi virando essa pessoa que ela é hoje, que a bicha é miserável, certo? Ela foi virando essa pessoa escrevendo esse livro. Olha, certo? Foi um encontro para ela mesma, né? Ela era a sua cor, vendo nem um barco você. E ela se descobriu preta de verdade, escrevendo esse livro. Incrível. E ela disse: eu não estava só. Ali não está só. Eu Por não isso estava que você só. perguntou, Ela você escreveu esse livro? Sozinha ela foi, né? Ela foi cavalo de alguma coisa que estava ali instigando, uma criatura instigando ela. E depois disso, não é ela que conta a história, é uma velha, né? É uma velha. Não é ela que conta a história. história. Não é ela que conta, exatamente. É a avó da gente, certo? É verdade. Mas é bonito isso, assim, porque tem uma entidade ali. Ou seja, ela foi instrumento, né? Essa história precisava ser contada. Ela não sabe como. Eu não sei mais andar em Salvador depois daquele livro sem prestar atenção, porque tá tudo aqui, né? Exatamente. Tá tudo aqui. Você vai ali, você vê aquela casa grande ali no Corredor da Vitória ainda, né? Você vê a senzala, você vê tudo, você vê... O livro é um retrato fiel da Bahia, como diz o Riachão lá, né? E você sabe que minha vida é serendipidade. Você lembra dessa palavra? Que ela começa o livro com serendipidade. Exatamente, né? Que é uma serendipidade, que é um acaso que está previsto, não sei se um acaso que está previsto na sua vida, exatamente. Mas que é um acaso. E que ela fala, inclusive, de como ela veio para a Bahia, que também... Que está aí, né? Quando cai o livro na biblioteca de Jorge Amado aberto. Eu só não vou dizer nada para você mais. E faz um convite, né? E faz um convite. Exatamente. Então, Jorge Amado está aí também nessa história, né? Com todas as entidades que ele, né? Que ele trabalha também, né? E sempre trabalhou, né? Então, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui, Zebrinha trazendo esse livro para a gente ler e se livrar de tantos preconceitos, né?
porque esse livro é uma obra-prima, assim. Vai virar filme ou série? Está aí, tem um projeto. Tá em andamento, né? Tem um né, projeto. Zerbinha? Eu acho que o interessante desse livro, além de tudo, é a história do Brasil que nunca foi contada. É a história do Brasil que envergonha os brasileiros. Certo? Você sabe que eu fiz a viagem de Canindé ao contrário? Ah, é? Eu fiz. Terminei de ler o livro. Gente, É mesmo? Eu fui bater em Uidá. Tive almoço com o Xaxá de Souza. Eu tive almoço na casa do Xaxá de Souza. Sabe que o governo brasileiro construiu um palácio, certo? No meio de Uidá, no meio da miséria, o governo brasileiro construiu um palácio para os descendentes do Xaxá de Souza, que foi o maior traficante de escravos que esse país teve. Quando o tráfico foi proibido, ele voltou para Uidá, no Benin, e continuou fazendo o tráfico de lá. E esse cara é recebido no Brasil como chefe de Estado, eu estava presente, foi um evento que eu organizei, e o Brasil construiu um palacete para esse cara. E ele nos recebe para um almoço. Aí, quando eu vi a situação, me veio uma raiva tão grande, tão grande. Essa viagem eu nunca me recuperei. Uma raiva tão grande que eu desci. Isso aí, fiquei esbravejando com o motorista que tinha levado a gente, que estava lá embaixo. E o cara fala assim, e aí embaixo dessa árvore que eles negociavam nossos antepassados. Eu tive essas experiências todas no Benin, assim, que não foi uma viagem turística, mas foi uma verdadeira imersão do tráfico, certo? É muito dolorido para qualquer preto, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Certo? Eu não me recuperei até hoje. É tanto que eu já tive situações de desmaiar É sério? em museu. Então, a energia ali, né? Duas vezes. Uma vez eu fui em Nova York, eu fui ver uma exposição e era uma instalação dentro de uma usina de açúcar, antiga usina de açúcar. A artista, ela fez a escultura com 35 mil quilos de açúcar e que era a mulher agachada com a mão em figa. É um negócio enorme. De açúcar. De açúcar. Agora, no caminho até lá, ela tinha construído um monte de hominhos com melaço. Rapaz, E esses hominhos iam se desfazendo à medida com o tempo. que imagem, E aquele cara. cheiro de açúcar me levou para um lugar que quando eu olhei para a escultura, eu tive que sair logo. Porque eu estava sentindo muito mal. E Slim, o famoso 98%, me tirou de lá. E da outra vez foi no MoMA, em Nova York, eu estava com Lázaro. Em uma instalação, uma sala enorme, toda estampadinha. Preto, a sala toda branca, estampadinha de preto. Eu cheguei no meio da sala e caí. E a gente sai, me tiraram de lá, aquela coisa toda, e na realidade era cena de tortura dos escravizados, que era na parede. Aí eu não aguento essas... Não, a energia fica ali por não, séculos e em séculos, mim né? bateu muito ruim. Agora, que imagem que você criou aí, muito doida, que você descreveu, né? Quer dizer, era uma mulher branca construída de açúcar, né? Construída de açúcar. Mas é uma preta. E o mesmo açúcar constrói o negro, né? O açúcar mascavo, né? É o mesmo doce, ou seja... É. né? Ali era uma sensação. Espiritualmente, quer dizer, aí me vem aquela música do paraibano, Alma Não Tem Cor, né? Né? Tá falando da alma humana. Mas aí, tem, viu? Né? Tem, né? A alma tem cor, Tem cor, né? tem. Infelizmente, e claro, não foi eu que disse, eles disseram, eu vou dizer que é. Gente, imagine você acha que quando nossos ancestrais, nossos antepassados estavam na África, eles eram pretos, eles eram negros? Eles eram gente. Era gente. Aí chegaram lá e disseram, você é negro, certo? Porque até então é só gente. Raça é o pai do princípio que raça, não existe esse conceito de raça. Mas quem instituiu isso, quem racializou o mundo foram os europeus. Engula. Que agora também eu quero ser racializado, sim. Engula, sou preto, sim. E não vem pra cá dizer que eu sou igual, não sou igual, não quero ser. Então, nessa história que a gente ouve, assim, que aqueles povos que foram, né, trazidos, escravizados de tudo, que tinham príncipe, que tinham... Mário Guzmão é um exemplo disso. Aquela figura que você descreveu tão bem, tão belamente. Você, Zebrinha, é uma figura assim que a gente... Não é?
Então, Eu sou assim, descendente de uma coisa muito boa, velho. só precisa o ser humano enxergar, né, o que está vendo, né? O grande problema é que, né, as pessoas não enxergam. Mas vamos falar do balé folclórico, certo? Como é que é? Como é que se dá aí esse encontro? Como é que nasce o balé folclórico? Serendipidade. Sim. Não é- Não estava previsto na minha vida. Mas nada é por acaso, Mas né? não estava previsto na minha vida. É muito curto. Eu cheguei aqui em 87, eu acho. Vindo. Vindo da Europa e fui assistir balé folclórico no Teatro Castro Alves. Achei a coisa mais divina do mundo. Eu nunca tinha visto nada tão organizado, tão profissional. Da Bahia, produzindo na Bahia. Nunca tinha visto mesmo. E já tinha quantos anos o balé Eu folclórico devia quando ter você viu? 2 anos para esse até Novinho. novinho. Vi o balé. Aí eu tinha Bom, desfilava pela cidade, claro, né? Vavá me convidou para dar uma aula. Eu fui, claro, fui dar uma aula. Dei uma aula para o balé. Aí depois dei 2. Dei 3. Aí comecei a olhar os ensaios. Aí comecei a mexer nas coreografias, que não tinha contagem, não tinha nada. Aí eu já vim com expertise, né? Aí comecei a botar as coisas assim, não, isso aqui pode ser assim, sem mexer. Sim. Mas dá para contar aqui, dá para parar aqui, dá para musicar aqui, bora colocar na música ali. Fui indo, e dando aula, aí já instituí dança clássica, certo? Vamos botar essa galera toda fazer dança clássica, todo mundo fazendo dança moderna, aí a Bahia empavorosa, né? Esse cara, esse preto, importa essas técnicas para cá, a gente não precisa disso. Esse Lá, preto trabalhando. metido, né? E teve tudo isso. Ninguém me aceitou, não. Ninguém me aceitou. E todo mundo que bate pau para Zebra agora foi difícil. É. Então, um dia continuou essa história e não tinha show, não tinha nada do balé folclórico. O primeiro espetáculo do balé folclórico na minha gestão, não, estava lá, dando aula. E roda o programa tem José Carlos Arandiba, Zebrinha, diretor artístico. Eu olhei para Vavá e fez, ele fez, Foi assim, né? Foi assim. E você sabe que no bando foi a mesma coisa? Medeia material. Sim. Chica me chamou para dar uma aula. Era a Lei Dornella, a coreógrafa. Chica me chamou para dar uma aula. Eu fiz um exercício. Aí eu volto no dia seguinte. Aí Márcio já usou exercício no espetáculo. E aí ele me pediu para fazer não sei o quê. 33 anos. Ninguém nunca tive convite oficial para nada disso. E é interessante porque tanto o balé folclórico quanto o Bando Teatro Olodum é a sua casa, é a sua cara, é você ali, né? Quer dizer, não importa se você chegou e eles já estavam. Essa ordem não importa, é a sua casa. Aí é o seguinte, quando a gente começou a fazer lá o Dona Flor e Dois Maridos, era isso que eu queria dizer, na hora eu não disse, quando eu citei aqui. É que eu posso dizer, Zebrina, até hoje, ainda nenhum coreógrafo, nenhum dançarino, nenhum coreógrafo fez comigo o que você fez, que é o seguinte: na hora da dança no musical, quem dança é o personagem. Eu já tive dificuldades, porque eu não sou dançarino. Aí eu quero depois fazer uma pergunta a respeito disso. Então eu tinha mais dificuldade, porque até então, né, antes de trabalhar com você, as pessoas que coreografavam o espetáculo que eu participava, acontecia o seguinte: a cena parava e começava um número de dança. E você não fez isso. Você botava Vadinho com a turma dele descendo. Eu me sentia descendo o Largo do Pelourinho, bêbado, às tantas da manhã, girando aquele paletó que ele tirava e tal, e parece que não estava dançando. E era uma dança que o povo pirava, né? Então, assim, que aquisição que o Teatro Baiano tem, e não só o Teatro Baiano, né, com a sua chegada, porque você traz uma linguagem de dança que ela é cênica, que ela é teatral, o corpo fala como se fosse uma coisa do cotidiano também, né? Você não sente que às vezes, é o que eu penso, e como eu ajo nas criações em teatro, que chega um momento em que a palavra não é bastante? Já não é... E que você tem que legendar com... Aí... Era isso que acontecia, sem perceber. Aí é a sua visão, cenas, né? Certo. Era aquele sonho de Dona Flor. De Dona Flor, que é um tango. Que era o tango, certo? Eu acho que aquilo pode ser muito bem descrito em palavras. Pode ser. Pode ser. Mas legendar, certo? Daquele jeito que nós
Sem uma palavra, né? Sem uma palavra, certo? Mas aí tem que ter você para perceber isso, porque, por exemplo, eu não sabia, e é legal você dizer isso assim, né? Tem coisa que, por mais genial que seja o escritor, a dança vem e diz, né? Eu acho que é a minha função, eu acho, às vezes, colocar ação no lugar certo de uma criação teatral e legendar certas cenas. Certo? Você vê lá e você relê a cena, e duplicar uma cena com o movimento. Por isso que eu não gosto muito de para e vai dançar. Quer dizer, eu não sei nem se eu consigo fazer isso. Certo? Se vou metendo lá qualquer coisinha. Por exemplo, aquela cena a cena da ousadia, de você e Flor. Vadinho e Flor. Trepada na praia, né? Eu acho... Logo no começo da peça, a plateia velho, se segurava nas cadeiras ali. Mas não ficou... Era um negócio que era assim, para ser obsceno. Obsceno para ser erótico, para ser... E não era. Era muito mais poético que outra coisa. Certo? E era Didi com força, né, Fio? Era maravilhoso, assim. Eu lembro do prefeito Baldo Dantas, na época, eu não sei se ele era prefeito de Itabuna, ou tinha pouco tempo que ele tinha sido prefeito. Para mim, o melhor prefeito que Itabuna já teve. E a esposa dele, a primeira-dama, Ritinha Dantas, uma poeta e tudo, que chegaram para dizer exatamente isso. Ele fala assim, eles falaram, é incrível, nos bastidores, né, como o Vadinho fica nu, faz uma cena daquela e não é uma coisa chocante, porque é poético, é bonito, né? E tem mais uma coisa ali que você colocou, que era genial, que era o seguinte, eu lembro que você falou isso, a imagem. Eles começavam a transa na praia, ao som de um piano tocando Guarani. Aí, de repente, começava a surgir os atabaques, que iam crescendo, 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 iam no ápice da cena, até no gozo, e depois eles iam diminuindo, iam sumindo. Você falou assim, tem alguém tocando piano na sala e passa um grupo tocando atabaques. E era essa a imagem, era essa imagem que o público via, talvez nem sacasse, mas tinha essa sensação, né? Então, tem aí a coisa da dança, tem o teatro e tem a música, que é muito forte. E tudo pode ser uma coisa só, né? Sabe de uma coisa? Eu acho que aquele espetáculo... Eu não sou saudoso, não. Mas eu acho que tem espetáculos que são necessários. Eu acho que deveria se refazer aquele espetáculo. Deveria se refazer. Eu não sei se eu faria mais Vadinho, não. Acho que o avô de Vadinho. Faria. Mas eu acho que aquele espetáculo deveria ser refeito. Eu também acho, Zebrinha. Porque deixa pra lá. Tá, e não é assim... E sem querer rasgar seda, e já rasgando seda, tem uma coisa ali também que era... A sua participação naquela peça é foda. É um grande casamento ali, você com o Guerreiro, né? Uma criação coletiva ali de... Parecia que era uma cabeça só pensando, né? É como você falou de Cleide Morgan, né? E Mário Guzmão, é como se fosse aquilo também, né? Exato. Né? Que era quando Vadinho... Quando o Flor ia no terreiro para chamar Vadinho, que chegava o espírito, e a maneira que você tirava o espírito de cena, que era com a rede de pesca. Pô, aquela imagem é como se fosse a representação dessa coisa etérea mesmo, da espiritualidade, né? Era Vadinho se debatendo ele era pescado como um peixe. É a leitura da morte para o Zirubá, certo? Eu refiz essa cena. Pedi permissão a seu Guerreiro. Sabe que eu refiz essa cena em São Paulo? Dona Ivone Lara? No musical. No musical, eu refiz essa cena. É sua também, né? É sua. Eu refiz essa cena e eu tirei... Agora a conversa de comadre aqui, né? Sim. Eu tirei tudo da cena. Eu deixei só que era a mesma confusão. Só tinha Ivone cantando, na hora da briga com ele, né? Ela sai de casa cantando. Aí ele vai pedir perdão, a mesma coisa, vai pedir perdão a Dona Ivone, só que ele já está decrépito e cansado, e o Baloí pega ele. Aparece o Baloí, que leva ele para a morte. E o Baloí leva ele para a morte, entra a rede, ok? Só que a gente tem a voz de Ivone, a mesma coisa, a voz de Ivone, um piano, o canto e percussão. Dentro disso tudo, todo mundo se atravessando. E o final, ele entrega, que eu não consegui fazer lá, porque não tinha ninguém que fosse porradão, ele entrega Oscar a Yansan. E apaga tudo, só fica essa figura no final e ela canta. E aí a plateia vai ao delírio. Puxa, né? Foi. Até os evangélicos. Até os evangélicos. Ninguém escapa, né?
Que maravilha, Zebrinha. Que, assim, que capacidade, né, sua de... Nossa, né, parceiro? Você sabe, Jackson, eu nunca chego numa sala de ensaio, até em sala de aula, eu nunca chego com a ideia concebida. Graças a Deus. Eu não sei onde é que eu boto tanta fé no meu taco, porque eu nunca chego com a ideia concebida. Eu acho que eu falo que eu sou, na realidade, sou arquiteto do movimento, porque é com o que eu vejo que eu vou construindo as coisas. Eu nunca cheguei. E no dia que cheguei com ideia preconcebida, não deu certo. Foi um cagaço da zorra. Feião. Quem diz isso é Peter Brook também, né? Que ele, quando chamam ele para fazer uma coisa, tem livros dele que ele diz isso. Ah, mas eu quero que você faça daquele jeito, de alguém que viu uma peça. Ele falou, não, aquela é aquela. Quando eu começo a criar é como uma coisa amorfa, né? Assim, né? Não tem forma, não tem, né? Como um perfume, como... E eu acho que a inspiração vem daí mesmo, né? E eu comecei a reagir a isso também. Muito poucos, mas de um tempo para cá eu tenho trabalhado muito. Eu trabalho pelo mundo afora. E normalmente alguém me convida para fazer um trabalho, e vem com referências. Não, Até até de coisas suas ou não, né? não, normalmente as coisas americanas, Sim. as coisas e é muito engraçado porque vem referência tipo. Eu fiz agora, foi um trabalho lá na Globo, o penúltimo, acho eu, que era um musical. Foi um musical, um episódio seria um musical. A referência é a seguinte, West Side Story, sabe esse filme, virou peça, Amor Sublime Amor, olha o nome, a tradução. É uma história de gangues porto-riquenhas com as gangues brancas dos irlandeses de Nova York. É uma história de rivalidade essas duas. Claro que tem o Romeu e Julieta no meio, né? Mas a história é desses dois grupos que se enfrentam a vida toda. E ela foi feita nos anos, sei lá, 70, é a primeira versão, e que é genial. A coreografia, tudo se passa na rua, no bairro, bom. E Spielberg refez agora uma versão nova. E as cenas assim, na rua 200 pessoas. Outra rua 50, outra rua você quer, as cenas tudo assim. Aí a referência que me deram foi desse filme. Aí me dão 8 dançarinos. E normalmente assim, a referência é 20, me dão 3. A referência é disso. Resolva aí, né? Aí tem mais ou menos, é muito novo isso que eu digo. Agora não me venha com referências. Se você me contratou, você me convida, você acredita no meu poder criativo. Por que você quer que eu copie alguma coisa? Ou se não me peça para copiar, que eu faça isso também muito bem. Agora, se para cá me dar referência, você está negligenciando o meu poder criativo? Não. Não me venha com referência, não. E assim, a referência... E eu tô ficando brabo, viu? Tô. E às vezes a referência é o seguinte, o cara, em vez de te dar uma tela em branco e tinta, ele já lhe dá uma tela e joga uma coisa lá. Você vai criar o quê? Já foi iniciado ali, né? Mas vamos falar um pouco do balé? Porque, assim, diante de tudo que você, né, que a gente vem conversando aqui a respeito do Brasil mesmo, da nossa cultura e tudo, o balé, ele tem um reconhecimento nos 5 continentes, né? Eu ia falar nos 4, mas aqui, né? Pode não ter tanto no Brasil como tem em outros países do nosso continente americano, mas ele tem um reconhecimento assim que a gente precisa enxergar o valor que tem um balé folclórico, né? Como é que... Fala um pouco assim, Zebrinha, da trajetória do balé pelo mundo, né? O Balé Folclórico da Bahia, ele é o embaixador cultural do Brasil. Não foi eu que disse, não, hein? Sim. É instituído lá fora. Hein? Sim. O Balé Folclórico da Bahia é a cia de dança que tem maior incursão no mundo. Vou dar um exemplo para você. O Balé Folclórico da Bahia, isso não é prestado atenção porque é mais uma vez coisa de preto. Certo? Como disse seu Jereba, no Cabaré da Raça, o Brasil só gosta de 2 pretos, Pelé e Asfalto. Então, o Balé Folclórico está bem longe disso tudo. Mas o balé chega... Um exemplo para você, o tamanho do Balé Folclórico da Bahia. O Balé Folclórico da Bahia faz turnês pelo mundo todo, nos Estados Unidos de costa a costa, a Europa, todos os países, considerado teatro cheio, aplaudido durante 10 minutos. E cheios com antecedência? E cheio com antecedência. Essa questão. A gente vai fazer espetáculo em New Jersey. E a Petrobras, ela patrocina e apoia certos grupos de dança brasileiro.
A Petrobras acha que o balé folclórico não preenche os critérios artísticos que eles gostariam de apoiar. Isso está escrito É em carta. sério? É? Não está em carta. É Não foi alguém que documentado e disse, tudo. não, está documentado. O balé folclórico não preenche bom. E a gente vai fazer um espetáculo em New Jersey, no teatro, um complexo cultural, 2 teatros. Um teatro com 6.500 lugares e um teatro com 250 lugares. O balé folclórico que estava no de 6.500 lugares é vendido com antecedência, o povo brigando na porta para entrar. Uma outra companhia brasileira estava nesse mesmo complexo, nesse teatro patrocinado pela Petrobras, complexo com 250 lugares. 100.500 lugares lotado, 250 lugares não Vazio, lotado. praticamente. Certo? E Essa lotado relação, e gente lá de fora sem poder ver essa ainda. relação que Olha. o Brasil tem com o Balé Folclórico da Bahia. O Balé Folclórico da Bahia foi considerado, instituído, condecorado, e ele é o embaixador das religiões iorubá no mundo. O Balé Folclórico da Bahia tem um dia em Atlanta. É tão sucesso o Balé Folclórico em Atlanta, que é um dos estados mais pretos dos Estados Unidos, que eles instituíram um dia em novembro, que é o dia do Balé Folclórico da Bahia. O Balé Folclórico da Bahia no Togo é nome de rua. O quanto toca o mundo essa companhia. E no Brasil, o Brasil adora o Balé Folclórico da Bahia. Sabe que a gente, Teatro Castro Alves, a gente lota cada vez, certo? Qualquer teatro no Brasil ou em praça pública, o balé folclórico é aplaudido de pé. Mas os poderes públicos não adotam um grupo que é, na realidade, de utilidade pública. Desinteligentemente não percebe o tesouro que a gente você tem. sabe, Né? A história, o Balé Folclórico da Bahia também é onde a gente forma mais dançarinos profissionais que saem pelo mundo. De mesmo, a gente vai do básico, você assistiu o Rei Leão? O Rei Leão tem esse elenco em vários lugares do mundo. Londres, Nova York, Singapura, agora em São Paulo eles vão recomeçar, França, em vários lugares do mundo. Você vai desse musical, você vai encontrar no mínimo 3 dançarinos do balé folclórico. Porque a linguagem que é ensinada no balé folclórico da Bahia e são dançarinos super bem treinados para esses espetáculos. E só o Brasil que não reconhece isso. O balé folclórico é uma escola de formação para o dançarino dançar tudo, né? O balé folclórico formou, por exemplo, um CEO para a Apple, certo? Como eu falei para você, Hugo. O Hugo é responsável pela a cadeia na Inglaterra, na Europa, no Oriente Médio e na África. O balé folclórico fez isso. É a quem ele agradece. Slim é um dos grandes sommeliers que tem em Nova York. É o balé folclórico que fez isso. Ele agradece por isso. Kátia é a mão direita na luta contra o trabalho escravo na ONU, no mundo. Foi o balé folclórico que produziu isso. E outras. Certo? O Estado brasileiro não reconhece. Não, e não só não reconhece, como teve aquela passagem aí depois da pandemia, que precisou Caetano Veloso, Paula Lavigne, um monte de artista, né, fazerem um movimento, uma campanha para poder angariar fundos para o balé folclórico, quando isso deveria ser uma coisa de uma instituição de governo, né, no mínimo, ou uma empresa, ou a Petrobras, enxergar o que está... Né? E diga você, agora, se não tiver Caetano Veloso, muito obrigado, Caio, certo? Você quebrou a maior, porque nós estamos realmente em dificuldade, mas o balé folclórico não ia quebrar, não. Ali, meu filho, é algum abrindo e Oxalá fechando. Não vai quebrar nunca. O alicerce não vai quebrar, não. Isso aí poderoso, né? Poderoso. E digo a você, Balé Folclórico da Bahia não paga nem minhas contas, nem as contas de Vavá. E eu sei ganhar dinheiro. Agora, o Balé Folclórico da Bahia não paga. Agora, se não for por amor, sustentar aquilo ali, vai ser por raiva desse país. Não vai quebrar. Por resistência. Não tem como, né? Não tem como. É uma entidade... Não, é porque é muito desrespeitoso. Velho. É muito... E é desrespeitoso com a arte em geral do Brasil. Você é um ator, você sabe disso. Okay? Se você não se submeter às grandes... Assim, teatro, você vai conseguir... Você consegue viver de teatro, velho? Jamais. Não, pelo amor de Deus, o que seria esse mundo sem teatro, velho? O que seria esse Brasil sem teatro? O que seria esse Brasil sem a gente? Vai entregar os Malafaias da vida? E assim, e se falando de Bahia, né? Porque
a Bahia é um diferencial. Eu volto e meio eu falo isso. É um diferencial no cenário nacional e no mundo por essa diversidade, por essa cultura, né? Exato. E aí os caras não enxergam isso? Que tem Não que tem dar interesse. suporte? Você vê o estado que a cultura baiana está? Pois é. Pois é. Tanto faz governo de direita como de esquerda, não tinha olhar para isso. Tava falando com Cristina, o Viva Dança não vai ter edição esse ano, né? É. O Viva Dança é um Nada. festival importante aqui, né, Zebrina? Nada, tem todos os festivais. A Bahia já foi celeiro de festivais. Celeiro de festivais, velho. Nós temos festivais de tudo. E é o que deve ser no mundo. Certo? É o que deve ser no mundo. Já não tem comida de arte, velho. Certo? É o que tem que ser no mundo. O mundo todo fomenta a cultura. Cultura é investimento. Cultura traz trabalho. Certo? Mas o Brasil não enxerga isso, velho. O Brasil não enxerga isso. E até as manifestações culturais baianas, o que atraía tantos baianos, acabaram. E as que tem são todas plastificadas, congeladas, pasteurizadas, certo? Sabe o que eu tenho saudade, Jackson? Você lembra dessa festa de Largo? Sim. Daquelas barracas, que cada barraca era uma obra de arte? Eu falei isso ontem, aqui, conversando com uma turma de jornalistas, né? Que aquilo é a cultura baiana. Mário Guzmão falava assim, uma imagem que ele fazia da cultura baiana, que era uma coxa de retalhos, né? Festa de Lagos era uma coxa de retalhos, né? Exato, aquelas barraquinhas. Exato, Cada barraca velho. era um orixá, ou era a Bahia, ou era Exato, Vitória. velho. Né? Era Como é que você uma destrói África, aquilo né? e você coloca todo de plástico, de velho? branco. Aí que tinha aquelas bebidas que o cara tinha de ervas, de frutas, exato, de tudo. Exato. Aquilo era uma instalação cultural de uma riqueza. Sim, Foi pra onde? batidinha, assim, Os tamburetezinhos pintados. era, velho, tudo aquilo era a Bahia, era a alma da gente. Aquelas coisas. A alma da gente. Aí você destrói aquilo para colocar todo de plástico branco, com cadeira de plástico. Pelo amor de Deus. Vira o quê, né? Tirou a cultura, né? E Tira tudo. É criminoso, eu acho. Eu sinto falta disso aí, criminoso, sabia? Eu sinto velho. falta. Você vai um monte de coisa nessa terra. Um monte de coisa. Você tem, por exemplo, tinha uma coisa em agosto, que era o sabejé, certo? Que era o povo do terreiro que saía pedindo esmola para o Baluaí. Se lembra disso? Com as Que saia com o tabuleiro na pipocas, cabeça com as pipocas. Coisa aquele mais linda, cestão bicho. lindo. Aquilo devia ser patrocinado pelo Estado. Aquilo é muito lindo. Aquilo devia ser patrocinado pelo Estado. Como é que perde aquilo? Deixa perder aquilo. Eu lembro do interior que tinha o Cosme Damião, que Não botava também, o santinho na tudo caixa de bonito, sapato e velho, as crianças iam pedir. Eu acho que deveria ser patrocinado pelos. Acho mesmo. Certo? Acho mesmo, porque eu acho que é tão importante como qualquer acervo de uma Com igreja. certeza. E Você assim, ter essas manifestações. e o que vai custar isso para uma Certo? Aí instituição, não tem, né? não Nada, é uma tem, coisa não simples, tem né? feio. Bahia tá ficando feia, certo? A Bahia de granito, a Bahia de... Pra onde tá indo nossa Bahia, Jackson? Tá virando, parece um jazigo, né? De mármore, né? Tem que ter Exato. árvore, tem que ter natureza, tem que ter praça. natureza. Assim, e aí você falando, Zebrinho, é o seguinte: assiste o Balé Folclórico, que tudo isso que você está falando aí tá lá, né? Todas essas mas manifestações populares, né? De matriz africana, coisas que a gente já não vê na rua, tá lá no balé. Ah, lá ainda. A gente Né? tem. Acho que no Miguel Santana nós temos um pouco de show. Acho que é um resumo do que é essa cultura preta baiana. Acho que no Miguel Santana a gente consegue fazer isso e, infelizmente, é a única coisa que vinga no Pelourinho ainda, né? E é quase todo santo dia, né? A segunda, quarta e sexta, depois da pandemia, até a gente se organizar melhor. Sim. Mas tá indo legal. Sim, e ali não para. Ali é. Não, porque nós funcionamos como uma escola de formação, né? Esse que é o grande objetivo do balé também. Ali tá sempre em Aí tendo exercício, aula, né? É uma nós temos máquina aula todos os que a dias. engrenagem não pode parar, né? Fizemos uma audição agora, velho. Poxa, todo dia eu digo assim, vou ligar as trompas, nunca sabe mais de nada disso, não. Aí fiz a audição agora, tô apaixonado. Quero passar Volta tudo de novo, né? Zebrinha, e o documentário que tá aí ainda, né? Começou a circular agora, né, o documentário. Fala um pouquinho dele. Rapaz, eu acho que contar nossas histórias é super necessária, porque toda história tem uma outra história,
né? Acho que quando você fala da dança baiana, durante muito tempo, os pretos que fomentaram essa dança, que criaram também essa dança, eles foram completamente esquecidos. Você já ouviu falar de Amazonas? Já ouviu falar em Amazonas? Sim. Não. Você fala o espetáculo? Não, a pessoa. Não. Senzala. Pessoa? Sim. Não. E aí vai, não vou nem citar. Um monte de pessoas assim, Já gostei dos nomes, que né? foram, que foram, assim. A Amazonas, por exemplo, me inspirou. Era dos anos 70, você tinha Glauber Rocha, Mário Guzmão, Caetano Veloso e Amazonas na dança, certo? Era a pessoa, a primeira preta. Ela é maior que eu, velho. Cabeça erguida, subia no palco, destruía, era linda essa mulher dançando. E ninguém ouve falar mais dela. Não sei ouve falar dela. Eu nunca ouvi e de falar. muitos outros. E um dia eu tomei a decisão de falar a essas pessoas. E por conta dos meus alunos também, que não conheciam, a gente não conhece a história da dança preta, ninguém fala sobre isso, não tem documento. A documentação que tem é toda escrita por gente branca sobre a dança preta na Bahia, a não ser Nadir que escreveu um livro. Mas bom, enfim, eu achei necessário de produzir e contar essa história. E o que eu pensei a princípio, Jacques, era somente documentar e fazer um arquivo disso e deixar à disposição de quem quisesse ver. Quando eu fui ver, as histórias eram tão interessantes por si só. Cada pessoa dessa dá um filme, velho. E eu acho que eu vou ter material ainda para produzir isso, certo? Mini biografias e deixar à disposição. O que está filmado já pode ser... né? Não, o material que foi recolhido. Sim. E nós fizemos uma edição de 1h20. Sim. E ficou... O documentário está em 1h20? Maravilha. E tá bonito, velho. Sim, eu tenho visto notícias por aí, eu tô doido para ver. Tá bonito. Ganhamos um prêmio agora no festival de, sei lá, onde melhor filme do festival. Que maravilha, Zibinho. E estamos inscritos em vários festivais também. Vou aqui na Bahia, a gente tá trabalhando, fazendo ali no Glauber Rocha. Glauber Rocha. Vai ser sempre Glauber fazer Rocha. Uma temporada ali? Uma temporada ali. E estão circulando no mundo, já começando a circular. E é muito... É um negócio emocionante. Sim, fala. E Senzala? Quem é Senzala? Assim? Rapaz, Senzala foi Que o primeiro nome? homem a ser formado em dança na América do Sul. Na América certo? do Sul. Senzala foi um dançarino. De onde? Ele era aqui da Bahia, Salvador. E eu encontrei com ele fui entrevistar ele lá em Aracaju, que foi morar em Aracaju, virou escritor, escreveu vários livros e ele estava muito debilitado. Muito debilitado. Que idade? Tanto que 2 meses depois ele foi embora. Foi embora ele partiu, já. Foi. Mas linda a história desse cara também. Mas você conseguiu ainda registrar, né? Aí tem Eusébio, velho, que também Eusébio saiu do Brasil por conta disso. Ele saiu da Bahia. Desculpa, que ninguém acreditava nele como artista. Saiu da Bahia, fez a carreira, virou doutor, diretor do departamento da PUC, aquele departamento de arte da PUC, e ele fala também sobre. Aí tem depoimentos tipo de que me impressionou bastante. Esse de Luiz e oh, Deus do céu, como chama a menina? Aí. Poxa, tô ficando velho. Vou lembrar o nome dela. Não, porque Ivete Ramos. Ivete Ramos foi uma das primeiras pessoas pretas a serem aceitas em Nebateca. E a história é tão cruel que ela passou e ela nunca tinha falado nada. Ela foi ali e ela abriu o coração dessa vez e ela, inclusive, o exemplo que ela deu que me chocou muito é que ela foi uma das melhores bailarinas que esse Brasil teve. Nunca teve um solo. E para ela dançar no corpo de baile, ela tinha que se pintar de branco. Passar talco. Sério? Uau, rapaz. Que rapaz, né? país é esse, hein? E ela tá aqui, né? E não foi em 1809. Aqui pertinho, né? Aqui pertinho, né? Você falou dela, me lembrei de Nildinha, que tem uma história muito bonita Nildinha no balé folclórico. Tá nesse documentário. Fale um pouco dessa história de Nildinha, como é que ela
começou a dançar no balé? Rapaz, segundo eu sei, ela é mais velha, muito mais velha que eu no balé É mais velha que folclórico. você? Não, ela vem de antes de entrar. E, na realidade, ali é uma história de superação. Ali dá um filme, né? E bonito. A história dela dá um belíssimo filme. Resumindo, no dia era camareira do balé. Ela era camareira, viajava com o balé, mundo afora. Viajava e um dia faltou a dançarina e ela fez. Ela Eu entrou. tô aqui. Ela fazia as aulas? Eu acho, não é no meu tempo não, mas acho que ela fazia as aulas sim. Devia fazer as Ela aulas fazia ali. fazia as aulas. E um dia ela disse... Ninguém sabia e ela "Eu estava sou- ali Sou capaz de substituiu em turnê. e virou coreógrafa, virou a primeira A dançarina. primeira dançarina durante muitos anos, né? Durante muitos Que é anos. uma figura É. da mais linda que eu já vi dançando. a melhor, acho que depois de Mercedes Batista ela deveria ser coroada a deusa da dança preta nesse Brasil. Ver Nildinha dançando Yansan, né? É. Dançando qualquer coisa. Qualquer coisa, né? O dia me emociona dançando. Dá um filme, né? Dá um filme muito bonito, assim, a história dela, né? E é muito bacana o depoimento que ela dá também, que ela foi para a universidade depois de ser profissional. Ela vai lá para E ela coloca o currículo dela na balança com o currículo dos professores dela. E ela disse que o currículo dela é muito além do currículo dos professores. dos professores. E que ela sofreu tudo que normalmente a pessoa que vem na periferia com a pele escura sofre, né? Ali dentro. E assim, é interessante porque quando ela substitui, estava em turnê, né? Não tinha tempo de preparar alguém. Exato. Ou Não, seja, ela já é preparada. ela salvou né, a turnê de alguma forma, né? Ou algumas coreografias, né? Ela que poderia sacrificar algumas coisas, ela entra e dá continuidade a um, né? Ela já entrou inteira, balé folclórico, já entrou diva. Todo mundo dança, Zebrino? Eu acredito que todo mundo tem sua dança já. Claro, Jackson, você é exemplo disso. Não, eu vou contar aqui o que eu contei uma vez. Você falou, Jackson, você tem 2 pés esquerdos para dança. Você brincou comigo. Foi daí que eu tirei. Agora você sabe que eu uso. Aí eu cheguei no Arerê Geral um dia e disse, alguém queria que eu dançasse. Falei, não, que Zebrinha, para a Bahia inteira. Zebrinha disse que eu tenho 2 pés esquerdos para dança. Você é maluco, você é doido. Como é que você faz isso? Eu achei maravilhoso Não, dizer velho, isso. Mas eu acredito que todo mundo tem sua dança, mas é que a gente cresce com tantos preconceitos em relação a nós mesmos. Tantos bloqueios, tantos tantos limites. bloqueios, velho. Você vê criança dança. Como é que você deixa de dançar? À medida que você vai crescendo. Vai crescendo, vai Toda criança dança, toda criança adora entrando dançar. numa sociedade toda... toda criança adora dançar ou não? Certo? Aí depois você vai crescendo, aí você, adolescente, gosta de dançar, gosta de ir pro reggae, gosta de ir para aquilo. Aí à medida que você vai subindo, aí você para, você já não sabe mais dançar. Começa a se criticar, começa isso, começa aquilo. Igual eu falei, foi ontem que eu vi, eu fico igual esses casais novos, né? Quando casa logo. Aí você vem de uma solteiro, você é feliz, outra feliz. Risonho, risonho. Brincalhão, brincalhão. Gosta de divertir, gosta de divertir. Vai, casa. Aí vira um negócio engessado, velho, que eu vejo aí. Os caras viram machões, aí as mulheres viram submissas. Aí fica olhando assim, gente do céu. E gente jovem. Porque é assim mesmo que vai. Cedo, né? Já, É né? cedo. Casou porque já... Vem da adolescência, da farra, de não sei o que, não sei o que. Todo mundo feliz, dando risada, não sei o que. Casa, gente. Envelhece, assim... Envelhece, toma essa atitude. Eu fico olhando. Veja no mercado, você vê. Vai no mercado e fica observando assim, os casais jovens. É um negócio assim, as pessoas sisudas. Aí com os velhos não, os velhos já estão, opa, tudo bem. Já volta a ser criança, né? Resgata lá a infância, né? É. E me diga uma coisa, tem dança sem música? Claro. Mas de onde vem a dança aí para essa Claro. música que não existe Não. aqui, né, nos ouvidos? Né? Não, existe sim, velho. Existe sim. Você ouve música o tempo todo. Você não tá ouvindo música aqui, não? Sim. Se não for lá, aqui dentro Não, mas tem, aqui tem, ó, tem um som aqui. tem um som aqui. Você é capaz de dançar, né? Silêncio é música. É música. Eu ouvi um dia alguém dizer que a música vem do silêncio, né? Silêncio é música, né? Silêncio é música. Tem uma dança butô. É sua cara esse negócio, que é aquela técnica de dança japonesa. Você já viu? Sim, já vi. Certo? O silêncio é a base daquilo ali. Sim. Eu acho que, às vezes, quando aquela coloca... dança vem exato. do silêncio, né? Vem do silêncio. Os corpos pintados. Exato, né? aquela dança vem do Uma silêncio. representação, E né? se você vê, claro que existem peças que são musicadas, mas as mais impressionantes que eu vi
são peças que estão no silêncio. E geram silêncio total, que você não tem nem coragem de piscar. Ou que seja, ela prende muito mais, né? A nossa... Velho, você é impressionante. O silêncio é impressionante. E o silêncio é dançável. Muito O dançável. silêncio é dançável. É dançável, o silêncio é dançável, certo? Eu fico sempre... O silêncio, o que é o silêncio? Silêncio é excesso de barulho, falta de som, excesso de som. Aí outro dia eu estava pensando, pesquisando, que eu montei um espetáculo chamado Silêncio, lá na Cia dos Comuns. E quando eu estava nessa pesquisa, foi para aí que eu entrei mesmo, nessa butoa, aí fui ver. Aí eu fiquei pensando assim, sabe silêncio, silêncio total, inexplicável, intocável. Acho que é o silêncio antes do transe, sabia? As pessoas entram em transe. Deve ser um silêncio absurdo, né? Para dar espaço a tudo aquilo entrar na sua vida, não é? Aí fiquei pesquisando assim, aí disse assim, se eu continuar nessa daí eu vou enlouquecer, deixa pra lá, viu? Deixa fazer um pouquinho de barulho, né? Um pouquinho, pelo menos, né? Zebrinha, aí vamos chegar agora, assim, você vê que não tem roteiro e parece que a gente tá criando roteiro. Depois é com você, Badalauê, eu chá se pé de ganso. É, né? Você, ali na Dança dos Famosos, né? Assim, Lá vem. É Lá vem interessante, reza. Eu não tenho televisão em casa, tem uns 12 anos, mas inevitavelmente a gente vê, até pelas mídias Lá sociais. vem reza, tudo. meu Deus. Não, assim, primeiro saber, eu soube que você resistiu a estar ali, você sempre está por trás das câmeras, você fez vários trabalhos ali, né? E faz ainda. E você resistiu um pouco, e aí algumas figuras, né? Talvez Lazinho, algumas pessoas. Que né? bufa fria. Tipo, Lázaro, Jabas, Elísio, Léo, até lá em casa, Stefani, tudo não convenceu, não. Não convenceu você, não? E o que foi que te convenceu? Thaís, Thaís Araújo? ela me deu uma surra de 1h30. Foi Eu disse, mesmo? pronto, Yaya, já vou fazer. Tá bom. E eu achei razões para fazer. Não, mas não é bem assim, né? A única razão, sem desmerecer nada nem ninguém, a única razão é porque eu sempre achei que não é meu lugar. Mas, uma vez eu saí de cena. Nunca pretei estar em cena. Nunca. Eu não subo em cena nem para agradecer hoje em dia. Não, de jeito Não nenhum. subo, certo? Quando eu subo em cena, existe a razão política. Sim. Certo? Mas Então, existe a razão política. Estava na minha Quando eu subo cabeça em aqui cena, agora, para política. agradecer. Mas eu não subo em cena nem para agradecer. Então, me colocar naquele lugar também. É um ato político. Exatamente. É isso que estava na minha cabeça aqui quando você falou. Exatamente. É um ato político, E né? no Porque dia que você tem uma representatividade que é de uma importância sem tamanho, né? Até então, né? Primeiro dia, quando eu sentei ali, eu vi o quanto é importante ter uma pessoa preta ali naquele lugar. E uma pessoa preta que seja meio fora da curva, que não atue como uma pessoa branca, certo? Tem isso também. Exatamente. Certo? É uma pessoa exatamente. eu sou meio sui generis na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir e de viver, certo? Eu acho que eu não vou muito na trilha do trem da humanidade. E não é nem questão da representatividade, não, é questão de presença, certo? Tem que estar presente e eu espero que um dia esteja 1, 2, 3, 4, 5, 6 e diga isso a você, eu estou indicando a você um defeito de cor. Pode te indicar muitos outros livros, certo? Mas a gente tem acesso e a gente tem a compreensão de que a gente deve ler. Outras pessoas, acho que a instrução passa por ali também. E não vão negligenciar essas pessoas que no dia de domingo vai assistir Danças Famosas. Porque, sei lá, gente vai para o teatro assistir balé, assistir dança moderna, assistir isso, aquilo, mas pessoas vão assistir aquelas pessoas dançando ali, que eu acho que é bacana, porque as pessoas se emocionam mesmo, tomam partido, começam a entender um pouquinho do que é Padre Borré, GT, não sei o que, isso que lá. Assim, certo? é um ato de coragem também dos atores que se colocam ali. Eu não sei se eu teria essa coragem. Você tem que ser cara de pau. Com você ali, então, na bancada, Você aí é que eu acho que eu não teria essa cara de pau, não. Você é cara de pau, você iria. Eu acho que tem um monte de coisas que contam. Infelizmente, tem que vir da televisão e que as pessoas têm acesso. Então, eu estar ali falando, um preto falando que não está falando de injustiça, né? Sendo... Não, e você tem duas figuras ali, né? Carlinho de Jesus, né?
que é um dançarino também, que as pessoas conhecem e tal, mas não conheciam você. É Ana Maria, né? Ana Maria Botafogo. É Ana Maria, Ana Maria Ana Botafogo. Botafogo, na verdade. Ana Botafogo, né? Mas ali, sem querer comparar, Zebrinha, mas assim, eu acho que você está ali, assim como um Carlinhos Brau está pro The Voice, sacou? É uma figura que traz uma percepção e um olhar diferente, isso né? que eu tô falando para você, eu sou meio... Na minha vida toda, meu processo criativo também é meio diferente do que se o mundo apresenta. Vamos embora. Aí, eu acho legal estar ali. Não, eu legal. acho legal, por tudo que você falou. E assim, a importância disso mesmo, né? Imagina esse Brasil ainda... Não tinha essa figura. Você vê nesse lugar aqui, né? Que é de direito, né? Primeiro dia, por exemplo, aquela reação de Jéssica Ellen. Não sei se você assistiu o primeiro dia. Não, eu não vi depois. Certo, a reação dela. Outro dia também de Sérgio Menezes. Certas pessoas. E que, o que eu acho bacana, não só comigo, mas eu acho que na conjuntura que nós estamos nesse Brasil, todo preto deve agir do jeito que eles agiram. Porque eu acho assim também. Quando eu vejo meu mestre ali, eu baixo a cabeça também, eu falo. Reconhecer, né? Certo? Eu acho que tem que ser. E assim, que é uma coisa da cultura afro, né? Essa coisa dos griots, o respeito aos ancestrais, os mais velhos. A contação de história, né? Que é aquela figura naquela árvore ali, contando historinha por netos e tudo. E essa reverência, né, Zebinho? Porque se a gente não tiver isso... Eu acho muito normalzão, né? normalzão. É o filme que você traz, né? É o documentário, né? Exato. É respeitar, reconhecer, aqui já foi, né? Aqui passou antes de mim. Porque aí a estrada continua, né? Se não tiver os passos que já foram dados, como é que você vai para frente, né? Não vai, né? Exatamente. Acho que, antes de tudo, você tem que saber de onde você veio, de verdade mesmo. Para furado, não. Tem um provérbio africano que diz: quando você não souber para onde ir, saiba de onde você veio. Mas para você saber de onde você veio, para você voltar para onde você veio, tem que saber de onde você veio. E tem gente que não sabe de onde veio, aí fica perdido no meio do caminho. Bonito isso aí, né? Porque é verdade. Não sabe para onde vai, lembra de onde veio, porque vai para algum lugar, né? Exato. Depois disso, agora, né? se você não sabe de onde veio, que é o que acontece. Quer dizer, e tem uma coisa que nós pretos ficamos inventando de onde viemos, né? É porque a gente tem que ser muito atencioso a isso. Porque a gente não sabe. A história da gente chega somente aos nossos avós. Eu cheguei a meus bisavós, só. E daí para trás, nada. Então, esse negócio de voltar para onde você veio, você tem que construir isso também. Né? Porque é uma perdição só na vida. Porra, eu tô aqui. Isso que você falou, né? verdade, não sabe exatamente de onde veio, Não porque sabe, foi não. apagado da história, né? Foi Sabe. tirado de um lugar, entra aquela música Macemba, né? De Roberto Mendes e Capinã, né? Que entra, o navio negreiro é um túnel, né? Exato. A pessoa a gente sabe, sai lá na sabe, frente sabe, e não. de onde é que veio, né? Imagine você, sabe? Por onde passou, né? Onde foi? Eu estava onde? Também que eu fiz essa pergunta. E agora em Ilhéus eu fiz essa pergunta a alguém. E chega até somente às avós. Onde foi, gente? Foi de minha família mesmo. Foi meu pai. Tá lá conversando com ele, com o seu Durval Arandiba. E ele está querendo saber um pouco do que nós não temos contato. E dessa vez até fui lá assim, relaxadinho. E que eu não sei se vale a pena ficar nessa guerra perene. E eu perguntei para ele sobre a ancestralidade dele, né? Perguntei se tinha conhecido Parou na avó. E parou mesmo. É tristão, É já. triste, É tristão. É tristão. O que é que um ser humano é capaz de fazer com o outro, né? Assim, de apagar a história, né? É triste também. Triste também, não tem. Zebrinha, ó, aqui tem umas perguntas. A gente está conversando aqui, raramente eu não faço isso, né? Mas a gente tem tanto assunto aqui. Aí tem alguma coisa, às vezes é para você pagar o cachê da banda. Oba! Uma pergunta. Pagar... A pergunta. Eu não vou responder essa, não. Pegue outra. Essa pergunta não é para mim, não, já que eu só li a pergunta. Deixa eu olhar a pergunta. O senhor não tem razão de não responder? Não tem.
Que maravilha, né? Eu vou ficar Já escolhendo falou pergunta tanto, que né? Já falou tanto, né? Vamos ver aqui. Não, velho, você perde o amigo, mas não perde a piada. Não, perca a piada para não perder o amigo. Isso aí... Amigo não é coisa para se perder, não. Amigo, Não, ele é não, tão não, raro, não, né? Não. Pegue outro. Opa! É. Ih, te funde tudo, é? Suspense aí, né? Rapaz. Qual a comida que você sabe fazer e qual é o seu prato predileto? Sim. Ou comida que eu sei fazer tudo, Jackson. Só basta eu olhar assim, se eu não só eu invento. Se não tiver os ingredientes, eu vou inventando. E começou quando Hein? a cozinhar? Rapaz, eu comecei a cozinhar em casa já, ainda adolescente. Porque minha mãe nunca soube cozinhar, não. Minha mãe realmente, não. Esse mito de a comida de mãe é boa, a da minha não era, A não. sua não. Mas minha tia, que me criou também, é de onde aprendi essa mão para comida, aprendi a costurar também com ela. E eu comecei a inventar comida desde sempre. Desde sempre inventava comida. E eu passei do frango com macarrão dia de domingo, né, que era o top, né? Efó, caruru, vatapá. Aí eu fui para rabá, eu sei fazer tudo. E, Aí eu vou para cozinha francesa, tailandesa, africana. Eu jogo tudo. e quando tá lá fora também? O- Cozinha? Quando... Aí de vez em quando eu faço as gracinhas. Sim. Faço as gracinhas que eu tô lá fora. Na França, principalmente. E tem uma coisa assim que prediletam, se fosse escolher um prato só? É aquele que eu não comi ainda, velho. Que maravilha! Doido. Estou louco para ir para lá, para Tailândia, Camboja, Laos, para comer aquelas comidas. E não é nem restaurante, não, na rua, viu? Levar em Mosaic. E aí eu vou comer na rua de monte. Tem outra? Tem, sim. Porra. Rapaz, como eu comecei na arte, no ginásio. Que lá no... Eu conto sempre essa história. Estudei no Colégio Estadual do Duque de Caxias e nós tínhamos, a sorte é que nós tínhamos um projeto que era atividade programada, em que você estudava todas as matérias obrigatórias no turno da manhã e à tarde você aplicava isso em arte. E foi estudando a molécula da água que eu me descobri dançarino. Que nós fizemos uma coreografia para representar a molécula da água. Eu era o núcleo da molécula e, como sempre, eu não sei nem descrever para você, Jackson, porque até hoje, em momentos, quando eu estava no palco, eu nunca me lembrei da sensação, nunca vi a foto. E eu repassei a minha cabeça como eu produzia coisa no palco. E quando eu estou na sala de aula, sou tão corajoso que eu não me vejo. E essa situação, eu não me lembro o que era. Eu só sei que as pessoas ficaram impressionadas comigo e disseram que esse menino tem muito talento. E eles me providenciaram bolsa de estudo, com carne paternostro. Quando eu vi, já estava envolvido no mundo da dança, serendipidade também, né? E daqui até hoje começou assim. Que idade você falou? Eu já tinha 15 anos. Uns 15 anos. Quer dizer, começou como uma tarefa... Quer dizer, Era. interessante, porque fazer um trabalho no colégio, né, na escola formal, mas usando a arte, né? Ganhou a nota, né? E tinha a professora Neide Aquino, que fomentava tudo isso, né? Que ela achava que arte para Era a formação do proposto por cidadão, ela. Maravilha. a arte para um cidadão, para a formação do cidadão era crucial. Leitura, música, certo? Era crucial. Ela acreditava na formação, na educação das pessoas através da arte e deu muito certo. Tanto que tem tantos artistas dessa época aí, se você contar. Ganhou a nota lá e ainda Exato. abriu um caminho aí, né, para a vida através da arte, né? Tem outra? Pegue outra. Olha, daqui a pouco eu vou responder isso tudo Pode aqui. responder todas. Aí, ó. O pessoal adora um suspense, né? Rapaz. Pô, velho, celebridade que eu gostaria que fosse de ser melhor amigo. Eu já tenho. Já é meu amigo.
E você sabe quem é? Quem é? Quem é? Tem vários aí, né? Sim, mas celebridade bam, 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 que é meu amigo, Lazinho. que é meu filho justo. Lazinho. Ux. É, Não vou trair ele, não. de jeito nenhum. De jeito nenhum. E se tivesse outro, não ia falar, não. Que ator, né? Lazinho. Que pessoa, Que pessoa, velho. Que pessoa, né? É. Que pessoa. E casou Que com uma pessoa também, né? Que pessoa. Eu conheci Thaís sendo irmão dela na Manchete. 17 anos. 17 anos. A mãe tinha que estar ali do lado, né? Exatamente. E Da era já Mercedes. uma figura encantadora. E virou uma mulher porradão. viu? porradão, né? O tempo assim, porradão mesmo. Eu acho que sim. outro dia eu escrevi pra ela que pra mim ela era as pessoas mais diva que a gente tem. E não é diva somente pelo visual, por isso aqui, não é diva por comportamento com o mundo, Sim, que ela aprendeu a ser isso. sim. É muito lindo o que Thaís aprendeu a ser. Uma maturidade assim, É uma maturidade né? Tão corajosa jovem, em relação à injustiça, velho. Ah, Posicionamento político. Aí tudo vai junto, porque a mulher é tão bela, é. tão de certo. Aí fica E- muito mais eu bela, acho muito que- mais gigante. E Né? que eu acho que existe uma outra pessoa. Ela só falta ir presa agora, né, Thaís? É. Porque eu comparo ela, pensei agora, Jane Fonda. Certo? Que belíssima, né? Não precisa ir ativista 100% É. sem descer do salto. Sim, Essa é a Thaís Araújo. Sem perder a elegância, sem perder a beleza. E aquela mulher, Ah. até com a camiseta e calça jeans, ela fica elegante, né? E que casal bonito ali, né? Ali Que casal eu sou fã, maravilhoso. sou É, gente. E depois, sabe o que é que eu gosto muito? Que fazem questão de mim, então aí ó, Ah. fazem questão de mim junto. Não são tô bobos bonitão. nem nada, né, Não, Zebrinha? não. Não, a gente convive muito junto, Ah. muito mesmo. Quando eu vou pro Rio de Janeiro é a briga. Agora mesmo, eu sou indo amanhã, né? Vai ficar onde, meu tio? Ô, meu filho, você... Porque eu fico lá na barra de vez em quando, não. Me tiram do hotel de vez em quando, Vem pra fazem minha escândalo. casa, né? Não é pra gente viver, já a gente vive muito juntos. Muito mesmo. Graças a Deus. Coisa boa. Porque É. nós ganhamos com isso aí, né? Eu vejo as é, coisas que vocês A gente estão ganha tramando aí muito, sempre, muito, né? Zebrinha, a gente podia ficar aqui conversando até, né? Bem acho. Cadê o vatapau? Cadê o... Pois é. Mas, maravilha, Zebrinha. Então, o pod já tem 1 ano e pouco. Aí nós fizemos uma lista dos primeiros, dos 10 primeiros, que tinha uns 100, né? Não sei se chegava a 100, não. A gente fala, você está nessa lista desde o começo e a gente conseguiu falar com você agora. Graças a Deus que a gente conseguiu falar com você. Poxa, velho. Viu? Prazer. Não, não é nem prazer, não. É que a gente não se vê, né, Jackson? A gente se vê muito demora pouco, né? Se sem- cruza. Certo? Esse momento aqui, pra mim, foi... Eu não tô nem ligando pro negócio de entrevista, não. Só tá aqui com você, tá... Para mim também, Isso é legal. conversando aqui. E a musiquinha pra celebrar esse momento, amanhã. Bom, velho, bota a música, joga a música aí. Aí, ó, tá vendo? Cara, Faz igual a gente aqui. então, maravilha, Zebrinha, viu? Ó, que a gente se encontre por aí em algum trabalho. Tô com saudade, né? De fazer alguma coisa com bateu você. saudade legal. Que venha E, alguma menino, coisa aí. Outra coisa, você até é bonito, viu, peste? Mas, Que esse negócio que passou, você sempre foi. e eu quero chegar. Agora tu tá bonitão, viu? Você tá sempre bonito, Zebrinha, viu? Que bom. Tá certo. Ilhéus e Itabuna. Itabuna. Então, essa água que a gente bebe é que deixa a gente assim, né? Maravilha, Zebrinha. Valeu, galera. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Massa, Zebra. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.